Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de agosto de 2023. Funcionários de call center são obrigados a trabalhar ao lado de colega morta. Parte 1. Uma equipe de atendentes de uma empresa de telemarketing em Madrid, na Espanha, foram obrigadas a trabalhar por 2 horas e 40 minutos ao lado do corpo de uma colega que morreu durante o expediente. Segundo o jornal espanhol El País, a trabalhadora chamada Ima, de 57 anos, infartou durante o trabalho. O caso ocorreu na última terça-feira, 13, em um dos escritórios da multinacional espanhola de call centers Conecta. Os colegas que estavam no local chegaram a tentar reanimá-la, mas sem sucesso. A funcionária estava há 15 anos na empresa. A confederação que representa os trabalhadores do setor de telemarketing relatou que os responsáveis pela empresa orientaram a equipe que não interrompesse o serviço, mesmo com o cadáver no local. A justificativa para continuar as atividades dado pelos gestores era de que o trabalho deles era um serviço essencial. Em nota, a confederação condenou a conduta da empresa. Chamou a atenção, ainda, para a falta de humanidade, respeito e empatia com a funcionária morta e a equipe. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a causa da morte nas questões 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que é que uma lesão do coração, antes que a de outros órgãos, causa a morte? O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como que pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos.
Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo, ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de agosto de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.